Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a difusão do conhecimento científico relacionado ao medicamento e às ciências farmacêuticas. Meu nome é Alessandra e eu sou professora do curso de farmácia na Zona Oeste, e este podcast é resultado de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é passar informações relevantes que auxiliem na qualidade de vida e saúde de todos. Então, vamos ao episódio de hoje? Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a divulgação de conhecimentos relacionados às ciências farmacêuticas e à saúde. Esse é um projeto da Rede Solidária de Projetos de Extensão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Alessandra Nascimento, professora do curso de farmácia, e neste episódio eu conto com a parceria dos colegas, da professora Carmelinda Afonso primeiro. Tudo bem, Carmelinda? Tudo bem? Boa tarde, bom dia para todos e todas e todes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. E aqui a gente tem o prazer, Carmelinda, de ter um colega querido hoje. Bem, o nosso podcast ele tem como objetivo divulgar conteúdos relacionados ao medicamento. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Ozempic. Então, vamos começar? Imaginem o quão tentador é, em meio a uma sociedade com alta pressão estética pela magreza, comprar um medicamento que promete driblar o ambiente obesogênico, promete driblar o estresse e tudo que atrapalha as dietas para, enfim, conseguir um corpo socialmente aceito? Pois tem gente prometendo isso. E com base no Ozempic. Nos últimos anos, o Ozempic tem ganhado destaque como um medicamento eficaz no tratamento da diabetes tipo 2. No entanto, a sua popularidade também trouxe consigo uma tendência alarmante: o uso não autorizado do medicamento como uma ferramenta para perda de peso rápida e fácil. Embora o Ozempic não tenha sido aprovado para uso exclusivo no emagrecimento, alguns indivíduos estão recorrendo a ele na esperança de alcançar resultados rápidos e significativos na balança. E essa prática é extremamente perigosa e pode levar a consequências graves para a saúde. Vamos, então, juntos combater o uso indevido de medicamentos e promover práticas de saúde seguras e responsáveis. E para esclarecer sobre o consumo do Ozempic e outros assuntos correlatos ao Ozempic, nós temos o prazer hoje de conversar com o professor André Luiz Fonseca de Souza. Ele é graduado em farmácia pela UFRJ, mestre e doutor em ciências biológicas pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Meis, da UFRJ também. Atualmente é professor de farmacologia da UERJ Zona Oeste e coordenador do projeto de extensão Praticando Farmacologia. O professor André também esteve à frente de todo o processo de transição da UESO para o UERJ durante o período de 2022 e 2024 como coordenador do curso de farmácia. Então, eu vou cumprimentar o André. André, é um prazer enorme participar, contar com você nesse episódio falando sobre o Ozempic. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite da Alessandra. É um prazer inenarrável estar aqui com duas colegas tão fantásticas do curso de farmácia. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Carmelinda. A gente que agradece, é um sinergismo aqui, de pessoas que... Sabe, André, a gente está gravando, já gravamos alguns episódios, esse nosso podcast está começando agora, Então, todas as contribuições são super bem-vindas, a gente fica super feliz com isso.
Então, a gente pensou, né, nesse tema, vamos falar sobre algo que vai chamar a atenção, né? E aí, Ozempic, né? Uma sugestão até que você nos deu. Ozempic, quando que a gente busca o emagrecimento e quando que a gente cruza os limites do que é saudável e do que não é saudável. Então, a primeira pergunta: quais são os usos aprovados do Ozempic pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né? Para que a gente pode usar o Ozempic? Bom, então, embora até na internet estejam circulando uma série de coisas diferentes, o uso do Ozempic, na verdade, aprovado é para o tratamento do diabetes tipo 2, né? E só para dar um esclarecimento rápido, a diferença entre o tipo 2 e o tipo 1 é que, no caso do diabetes tipo 2, ele geralmente acontece pela questão da dieta, né? Pela aquisição de resistência à ação da insulina, fazendo com que o indivíduo acabe se tornando um pouco mais obeso, né? Atendendo a questão da obesidade. E é exatamente para esse tipo de diabetes que o Ozempic foi aprovado. Maravilha. Então, ele realmente é um medicamento que é legal no Brasil, que pode ser utilizado para diabetes, né? E como é que funciona esse tratamento da diabetes tipo 2, né? Como é que funciona o Ozempic no tratamento de diabetes e como isso difere do uso para a perda de peso não autorizada? Perfeito. Então, o que acontece? Nós temos um hormônio que é produzido normalmente pelo nosso intestino, que recebe o nome de GLP-1, que é o peptídeo semelhante a glucagon. E a função desse peptídeo é trabalhar sobre as células beta-pancreáticas, aumentando, portanto, a secreção de insulina, e, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de promover o retardo do esvaziamento gástrico. E é exatamente essa questão de retardar o esvaziamento gástrico que faz com que ele promova uma sensação de saciedade no indivíduo, levando, portanto, à perda de peso significativa. Como a gente discute a questão do diabetes tipo 2 diretamente relacionado à obesidade, né? Uma vez que o acúmulo de gordura corporal ele tem uma reação direta com a resposta inflamatória, e a gente costuma referir, né? Eu, por exemplo, falo sempre nas aulas de farmacologia endócrina que um corpo obeso é um corpo inflamado, e isso gera uma série de outras doenças que leva, portanto, à chamada síndrome metabólica, né? E o que acontece é que é fundamental que o indivíduo diabético realmente faça um controle do seu peso corporal. Isso tem uma aplicação, uma vantagem enorme do uso do Ozempic. E, infelizmente, essa questão dele conseguir retardar o esvaziamento gástrico e promover a saciedade acabou fazendo com que ele começasse a ser usado de forma off-label, né, como nós chamamos, ou seja, de forma não aprovada diretamente, para a obesidade, ainda que o indivíduo não seja diabético. E aí é que está o problema, né? Ele fazer o tratamento da obesidade, ele promover a saciedade, a perda de peso no indivíduo diabético é fantástico, é fenomenal. O problema é quando a pessoa que não é diabética usa apenas para o controle do peso corporal. E esse que é o grande problema que gera tantos efeitos adversos. Agora, André, é interessante, né? Porque a gente parece que quer o caminho mais curto, mais fácil. Se existe um medicamento que vai ter como efeito o emagrecimento. O problema que a gente vê, né? E aí nós, farmacêuticos, né? A gente que tem essa preocupação com a saúde, a gente sempre pensa nos riscos, né? Nos efeitos colaterais que o uso indevido do Ozempic pode causar. Então, eu queria que a gente começasse a conversar um pouco sobre esses efeitos colaterais, né? Sobre os riscos que existem, que eu acho que é esse que é o grande enfoque aqui que a gente quer alertar no nosso podcast, né? Então, quais seriam esses efeitos aí que eu sei que tem muita coisa também falada na internet, né? Mas qual é a veracidade disso? Vamos lá, André, quais são os problemas?
Então, como você acabou de falar, né, a maior preocupação de nossa, né, aos farmacêuticos, é com relação aos efeitos adversos que ele pode trazer. Então, os artigos trazem, principalmente os artigos mais recentes, que versam sobre esse uso do Ozempic para a obesidade em indivíduos não diabéticos, relatam bastante a questão da colelitíase, que é o risco de formação de cálculos biliares. A pancreatite também já foi observada em muitos dos indivíduos, praticamente de 3 a 9%, dependendo do artigo que for ser estudado, né? Também apresentaram essa questão da pancreatite, fora de alguns distúrbios gastrointestinais, principalmente a questão da náusea, do enjoo. É muito comum, é um efeito muito relacionado nos artigos e até mesmo em pesquisas populares, né, como nós chamamos. Eu mesmo já me interesso bastante, inclusive durante o meu exame de conhecimentos gerais, lá no doutorado no Instituto de Bioquímica Leopoldo Demés, foi sobre exatamente o controle de peso corporal, porque é uma coisa que sempre me suscitou bastante curiosidade. Eu sempre li, embora não trabalhe diretamente com isso na pesquisa, mas eu sempre tive interesse em ler, estudar e ver como é que está essa questão do controle de peso corporal. Então, náuseas e vômitos, né, enjoo, isso é uma coisa muito, muito relatada pelos indivíduos. E, na verdade, esse enjoo, essa náusea acaba retardando, acaba dificultando, né, um pouco a ingestão de alimento, óbvio, devido a essa questão exatamente da náusea e do vômito. E, além disso, existe a questão de que grande parte, agora falando um pouco sobre a questão estética, né, isso é uma coisa bem preocupante para a nossa sociedade, porque existe a questão do chamado culto ao corpo, né, onde as pessoas buscam o famoso corpo perfeito, e para isso muitas vezes acabam caindo em armadilhas, né, virtuais extremamente tentadoras, que prometem mundos e fundos. E, na verdade, o que acontece é que a pessoa, ela usando o Ozempic e tendo essa redução da ingestão de alimento, ela acaba tendo uma queda da sua disposição, inclusive para a realização de exercícios físicos. Então, essa queima de proteína que o Ozempic induz acaba fazendo com que o indivíduo tenha uma certa redução significativa da sua massa branca, sua massa proteica, e dentre essas proteínas encontra-se, por exemplo, o colágeno, né, que é uma proteína que nos dá sustentação, uma proteína estrutural. Então, grande parte dos indivíduos que utilizam o Ozempic acabam se tornando extremamente flácidos, o que, do ponto de vista estético, acaba sendo desfavorável, né? Porque a pessoa realmente emagrece. Todos os artigos que eu venho lendo, estudando e pesquisando, não há dúvida que ele promove perda de peso, essa perda de peso que pode chegar aí até a 5 a 10% do peso corporal inicial do indivíduo. Mas, por outro lado, é uma questão de, já que a pessoa está indo no culto ao corpo, ela vai adquirir uma grande flacidez, né? Porque grande parte dos pacientes relata essa queda da disposição e aí acaba não conseguindo realizar exercícios físicos para compensar esse processo da flacidez. E essa perda de massa proteica causou um fenômeno que também está diretamente relatado nos artigos científicos, que nós chamamos de cabeça Ozempic, né? A cabeça Ozempic, ela recebeu esse nome porque a pessoa emagrece tão rápido, né, e perde tanta massa proteica que tem a impressão, na verdade, a clínica mostra isso, a porcentagem da cabeça em relação ao restante do corpo aumenta consideravelmente. E aí isso gerou, né, esse termo que vem sendo relacionado ao uso do Ozempic. Parece que não é muito saudável você fazer isso, né? Eu fiquei, assim, interessante isso que você falou, que o objetivo da pessoa tomar Ozempic é emagrecer para ficar bonita, né? Só que parece Exatamente. Que não é bem isso que acontece.
parece, né? Porque fica flácido, fica na cara que está tomando um medicamento, né? Fica cabeçudo, como se diz, cabeças em pique. Professora Carmelinda quer fazer um questionamento, quer entrar aqui no nosso bate-papo. Então, professor André, quem fica bonito, na verdade, é a indústria farmacêutica que vende Ozempic a preços extorsivos, né? Chegando à cifra de R$ 1.000 ou um pouquinho menos que isso. Então, a gente já sabe quem ganha com essa história. Né? Sem querer te interromper, Carmelinda, mas curiosamente você levantou isso aí, para mim foi muito interessante, porque ontem eu estava vendo uma revisão que foi publicada, se eu não me engano, em fevereiro ou janeiro, não me lembro agora ao certo, e estava falando sobre a renda que o Ozempic gerou no ano 2023, e essa renda foi de apenas 3 bilhões de dólares. Então, assim, para a gente ter noção de quanto esse uso off-label dele aí vem, né, levando a esse valor assim extremamente alto. Na verdade, a gente não tem noção, porque a gente não tem noção de bilhão. Né? A gente tem noção verdade, de mil. Verdade. A gente não tem noção de milhão, e muito menos de bilhão. Mas a gente sabe que eles estão ganhando muito dinheiro. E quando você fala na questão do uso off-label, né, no artigo de 2012, por exemplo, da Revista de Saúde Pública, a gente tem lá colocado que apenas 27% daquelas indicações off-label são pautadas em evidências consistentes, robustas. Sim. Os demais, 73%, e a gente viu isso durante a Covid, né, com o uso da ivermectina, da cloroquina, da hidroxicloroquina, né, são produtos de alucinação ou de interesse econômico. Exatamente. Né? Então, assim, é uma questão extremamente importante. Quais são as evidências robustas que se tem para se fazer o uso off-label? Emagrece? Emagrece. Mas em medicamento, a gente sabe disso. Quando você faz o registro de um medicamento, é o custo-benefício, mas não é o custo financeiro, mas o custo biológico, o benefício biológico. Exatamente. De um fármaco, que no caso aqui é a semaglutida, tá? Faz para aquele circuito biológico, ou aquela economia biológica, ou aquele corpo biológico. Né? Então, em que medida esse uso off-label pode ser justificado nessa questão custo-benefício? Porque o que você disse anteriormente, professor André, é que a semaglutida ela tira o prazer de comer. E o comer para o humano, para o mamífero, não só é prazer, como necessidade. Então, eu tenho aí um bloqueio numa via extremamente preocupante, que é a restrição do prazer, que a gente sabe que leva a transtornos psíquicos e emocionais complexos. Então, só para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do off-label, que as pessoas falam assim, não usa, vai usando. Não é assim. Essa é uma forma irresponsável de você fazer indicação de um medicamento ou de um fármaco sem ter esse respaldo técnico-científico robusto de indicação da ação farmacológica do medicamento. Então, só para a gente fazer esse comentário, porque, obviamente, quem nos ouvir daqui para frente, né, que isso vai ficar gravado, né, para entender que não é tudo, que não é assim uma ação irresponsável. É baseado numa questão técnica, científica, sim, científica e ética, sobretudo. Né? Então, só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu achei perfeita essa sua colocação, foi excelente. E aí eu ainda vou puxar um outro gancho, né? Além da questão do uso off-label, exigir evidência, exigir comprovação. A gente não pode esquecer, eu já comentei isso com algumas pessoas, inclusive colegas professores meus, sobre a questão do efeito placebo, né? É só a pessoa tomar aquele medicamento acreditando que ele vai fazer efeito e ela pode acabar, não, está funcionando sim, está funcionando, mas ele é um efeito placebo.
E não existe, nós farmacêuticos principalmente sabemos disso, não existe nenhum medicamento que seja totalmente destituído de efeito placebo. Né? O efeito placebo ele já foi comprovado, tanto que qualquer pesquisa que a gente vai fazer uma demonstração de um tratamento novo, tem que ser feita uma comparação extremamente rígida, randômica, aleatória, comparada, controlada por placebo, né, duplo cego, para você poder realmente ter uma certeza estatística de que aquele tratamento, aquele medicamento, aquela sessão quimioterápica, ela realmente é melhor do que a anterior. Então, é muito complicado, né, falar sobre essa questão, ainda mais quando você mexe exatamente com a questão de controle do apetite. Isso é uma área extremamente complicada, delicada para as pessoas conversarem sobre ela, porque mexe com o psíquico da pessoa, mexe com o emocional, com o físico, de uma forma geral, né? Porque essa questão do culto ao corpo, ela é uma realidade. Infelizmente, a gente precisa, não estou dizendo que a gente precisa relaxar completamente, vou comer o que eu quiser, não é isso, mas a gente precisa orientar as pessoas em procurar realmente um endocrinologista, que muitas vezes o outro grande problema que pode acontecer é o chamado efeito rebote. Né? O que é esse efeito rebote? A pessoa emagrece tão rápido que os níveis dela de serotonina, de dopamina, diminuem assim de maneira assustadora. E aí, quando ela deixa de usar aquele medicamento, ela vai buscar novamente, ela vai precisar buscar refazer esses neurotransmissores, e infelizmente ela vai, às vezes, recuperar, de repente, o mesmo peso ou até mais do que ela tinha anteriormente, devido a esse efeito rebote. Né? E ainda tem uma outra situação que eu também acabei deixando passar quando eu falei da cabeça Ozempic, que é o novo termo também chamado de bebê Ozempic. Né? E o que seria esse bebê Ozempic? É muito comum que as gestantes obesas elas comecem a desenvolver alguns tipos de doenças, né? Então, a síndrome do ovário policístico, a endometriose, assim como uma série de outros problemas podem acontecer. E o que se observa é que se essa gestante usa, né, esse medicamento, a semaglutida, no caso aí, comercialmente falando, o Ozempic, ela perde peso, isso aí já não é mais discutível, todos os artigos mostram significativa perda de peso, e essa perda de peso, na verdade, está favorecendo o processo de gestação. Além de que, como o Ozempic faz o retardo do esvaziamento gástrico, ele interfere com uma série de medicamentos em serem absorvidos. Então, os medicamentos que forem absorvidos no trato gastrointestinal terão biodisponibilidade sistêmica diferente na presença do tratamento com o Ozempic. E dentre esses medicamentos estariam, por exemplo, os contraceptivos orais. Então, assim, existe uma relação, né, entre o uso do Ozempic, a redução do peso corporal da gestante, facilitando com isso o processo da gravidez. Então, assim, acho que a gente poderia ficar aqui, se fosse o caso, a noite inteira discutindo sobre essa questão do uso do Ozempic, né? Alessandra, me permite só uma fala rápida? Quando Pois não, pode falar. Quando o André faz uma fala aí no início, dizendo que o corpo obeso é um corpo inflamado, ou seja, em chamas, né? Em chamas de forma permanente, né? E que o Ozempic ele vem justamente tirar essa chama, né? Ele joga um balde de água fria, então ele produz uma questão de retirada do prazer, isso fere completamente a questão psíquica, porque nós somos seres do prazer. Mamífero, ele quer o prazer. Percebe? Então, além da questão das reações adversas todas que você citou aí no início da sua fala, nós vamos ter uma reação a essa
essa retirada dessa chama exacerbada, tá certo? Que é psíquica. Então, eu vou gerar, dentro de uma sociedade que já é extremamente estressada, angustiada, mais um indivíduo sem prazer e sem potência, porque o prazer está relacionado à sua potência como indivíduo, como um ser social. Então, é preciso que a gente compreenda que o emagrecimento ele não é a finalidade fim do Ozempic, mas sim uma reação adversa do Ozempic. E sendo a reação adversa, ela não é querida. Ela é esperada, mas ela não é desejada. Então, está trazendo o indesejável para você, que vai lhe causar uma série de outras consequências, e possivelmente sequelas, porque a gente não tem ainda tempo para saber o tanto de sequela que está sendo realizada pelo Ozempic. Como a gente já sabe, nós temos sequelas da cloroquina e ivermectina que nos predispõem a infarto agudo do miocárdio, por exemplo, né? Então, isso é de uma gravidade inominável, sobretudo porque você tem um enriquecimento à base do adoecimento permanente da população. Então, só para a gente chamar a atenção, que o uso racional de medicamentos não prevê isso. Né? Você está obeso, se não é uma questão hormonal, é uma questão de organização ou de compulsão, você já tem um fator psíquico aí atuando, então vamos buscar um acompanhamento psicológico, uma nutricionista ou um nutricionista, exatamente. E se for o caso hormonal, um endócrino. Fora isso, gente, quem está nos ouvindo, pelo amor de Deus, não faça uma automedicação, porque você não está provocando uma ação farmacológica terapêutica, e sim uma reação adversa que não é desejada, que é o caso do emagrecimento baseado no Ozempic. Sabe um aspecto que eu acho também interessante, André, que você comentou, e que tem a ver com o que a professora Carmelinda acabou de falar, é do efeito rebote. Por quê? Algumas pessoas, uma pessoa assim que não tem, que é mais leiga, que não tem muita informação, né? Que não é da nossa profissão farmacêutica, que não está atento a isso, ela, às vezes, ela não associa que ela tomou um determinado medicamento e daqui a 2, 3, 4 anos ela vai ter o efeito daquele medicamento que ela tomou. Quantas vezes a pessoa está com, por exemplo, cálculo renal, pode ter sido um efeito de um medicamento que ela fez, do uso que ela fez algum tempo atrás, mas ela não associa, ela não liga, né? Ou que ela teve um efeito bem desejado mesmo, que foi devido ao medicamento, né? Então, fala um pouquinho para a gente aí desse efeito rebote, quanto tempo pode durar, pode ter, principalmente relacionado ao Ozempic. Então, essa questão é extremamente complicada, principalmente focando na questão que ele é um medicamento relativamente novo, né? Então, até lembrando, retornando um pouco aí a questão dos bebês, a gente não sabe ainda totalmente quais são os riscos que um bebê de uma mãe que usou o Ozempic durante a gestação, ele pode apresentar. Nós não temos ainda, não existem estudos a longo prazo para acompanhar o que isso pode trazer de consequência para o bebê. Para a pessoa que utiliza, né, em si, o adulto que está utilizando, falando da questão da obesidade, vamos dizer, não diabética, né, o indivíduo não diabético. Então, puramente o emagrecimento, isso já tem vários estudos mostrando essa questão dos efeitos adversos, e o rebote ele vai acontecer principalmente com a descontinuação do medicamento, porque isso também é um problema, né, em função do alto custo que esse medicamento possui, em função da dificuldade de aquisição desse medicamento por muitas das vezes, a pessoa não vai tomar. Ela não vai conseguir fazer aquele uso frequente do medicamento. Isso aconteceu muito também lá na época da sibutramina. Assim que a sibutramina foi lançada, né, que foi aquela explosão terapêutica também da obesidade, foi a mesma coisa. As pessoas deixavam de tomar porque achavam que já estavam no peso que gostariam,
E os efeitos rebotes em busca da serotonina era uma coisa devastadora que podia acontecer por aí até 3 meses depois da descontinuação do medicamento, né? E essa questão de você ter medicamentos novos, então que a gente não sabe exatamente quais são os efeitos a longo prazo, nós temos vários exemplos na nossa história da farmacologia, da farmácia como um todo. Sem dúvida alguma, eu gosto sempre de citar nas minhas aulas o caso da talidomida, né? A talidomida que foi exatamente prescrita, foi desenvolvida, na verdade, para o tratamento do enjoo da gestante, é extremamente teratogênica, mas isso só foi aparecer quando? Na outra gestação, na outra prole, né? Nos bebês dessas mães que usaram talidomida, eles começaram a aparecer, a nascer com focomelia, né? Com a teratogênese, com a atrofia. Então, tem muita coisa que a gente só vai conseguir perceber a longo prazo. Não é um determinado efeito adverso que acontece imediatamente com o uso do medicamento. Isso é muito comum de acontecer. Outro exemplo também que nós temos bastante são os hipnossedativos, o zolpidem, a zaleplona, que são medicamentos também relativamente novos. Isso, inclusive, foi uma reportagem recente no Fantástico, né? Não se pode utilizar esses medicamentos, esses hipnossedativos. São muito bons, eles fazem indução do sono muito perfeita. Sim, mas nós não temos estudos a longo prazo para que esse indivíduo possa utilizar zolpidem, por exemplo, por 10 anos. Nós não temos como dizer, olha, não, pode usar sem problema nenhum, não tem efeito adverso nenhum. Isso aparece muito com a questão do Ozempic, né? Pode ser que mais à frente a gente tenha uma publicação aí de um estudo que traga um efeito adverso extremamente grave que só aparece depois de 3 anos de uso. Nós não sabemos. Você falou aí do Fantástico, eu lembrei que também teve, não sei se você teve a oportunidade de assistir, no Fantástico passou uma reportagem sobre o Ozempic. Ozempic, mas sim. Era sobre a comercialização do Ozempic, porque ainda tem um desafio terapêutico do Ozempic, além de tudo isso, que é a formulação, a forma farmacêutica, na verdade, que ela é sensível à temperatura, né? A gente Sim. mora num país tropical, então ainda tem isso. O Ozempic ele precisa ser acondicionado numa determinada temperatura, e tinha gente vendendo Ozempic pela internet, olha só, pela internet, sem ar-condicionado, fica fora da geladeira, e as pessoas comprando pela internet. Isso de vender medicamento, você vê como uma pessoa coloca em risco a própria saúde de maneira irresponsável, eu diria, né? Sim, sim. Que preço, né? O apelo que às vezes a pessoa sente, né? O peso que a pessoa sente querer. Às vezes a pessoa não precisa emagrecer, mas ela toma, achando, né? Com até uma distorção de imagem, achando que precisa tomar aquele medicamento, aquele produto de uma forma totalmente irresponsável, não comprando na internet, pagando um preço absurdo, e um produto que qual é a garantia que ele vai estar realmente na validade dele, né, André? Que não, a gente poderia... E muitas vezes esse íconezinho que aparece na internet não tem nem imagem. Já aconteceu isso também, eu levei inclusive isso para a sala de aula, quando eu estava falando sobre a questão dos inibidores de bomba de prótons antiácidos, o omeprazol, o pantoprazol. Você colocando, né? Eu fiz isso com eles lá na hora da aula. Você digita omeprazol no Google e aparece uma série de lugares vendendo medicamento, e alguns você vai ver lá, não registrado. Não tem nem imagem, não tem nada registrado. Infelizmente, a pessoa né, naquela ânsia daquela questão do culto ao corpo, como nós estamos enfocando, faz, né? Agora, André, quais são os perigos, né, de você buscar uma perda de peso rápida, né, não supervisionada,
quando se trata do medicamento como o Ozempic, e principalmente qual é, que a gente já até começou a falar, né, o papel do profissional da saúde na prevenção do uso indevido do Ozempic? Qual é o papel dos farmacêuticos, dos profissionais de saúde de modo geral, né? Olha, eu sempre falo isso também, usando esse termo que você falou, né? Qual é o papel, nosso papel enquanto farmacêutico ou enfermeiro da saúde de uma forma geral? Eu sempre comento isso com os alunos e com todos os meus colegas em geral. Nós fizemos um juramento, nós somos profissionais da saúde, então é nossa obrigação orientar, aconselhar. Se a gente tem certeza que a pessoa vai escutar ou não, já não temos como ter, né, exatamente saber como é que vai acontecer. Mas que nós temos por função, por obrigação, orientar, aconselhar, recomendar a forma correta, nós temos essa obrigação, esse compromisso com a sociedade. A sociedade espera isso de nós. E muitas vezes, né, como algumas pessoas ainda não sabem, chegou na drogaria, poderia falar com o farmacêutico se encontra, é direito da população ter um farmacêutico disponível para tirar as suas dúvidas, orientar com relação a interações. Outra coisa muito que aconteceu muito também na época do Orlistat, né? Aí já pegando um pouco o gancho com relação ao que você perguntou do risco do emagrecimento rápido. Muitas vitaminas que nós temos, né, que ingerir são perdidas quando a pessoa usa o Orlistat, né? Então, principalmente o que nós chamamos de vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas vitais, né? Como o próprio nome já diz, aminas vitais, e elas sim são mais do que simples substâncias que estão sendo eliminadas. A vitamina A tem papel na nossa visão, ela nos permite fazer o sentido da visão perfeitamente. Vitamina D tem uma série de funções, outras que não a homeostasia de cálcio do osso, mas, sem dúvida alguma, a principal dela é a questão da manutenção da estrutura óssea. A vitamina E, um antioxidante. A vitamina K, que é a nossa vitamina que promove coagulação. E o uso do Orlistat, ele, se não for orientado por um profissional da saúde, se ele não tiver um aconselhamento correto, ele vai fazer hipovitaminose principalmente dessas 4 vitaminas. Aí vamos levar a situação de que o paciente tome um hormônio tireoidiano, né? Porque, além de tudo, ele é um indivíduo que tem hipotireoidismo, ele tem que tomar levotiroxina sódica diariamente. Esse hormônio ele pode ir embora junto com o Orlistat, dependendo do momento que a pessoa está tomando. E uma série de outros medicamentos que podem acabar sendo eliminados juntamente com o processo da gordura, né? Então, além dessa questão de que nós já discutimos do efeito rebote, a perda de massa corporal acelerada, o nosso organismo, o que acontece? Com o nosso histórico evolutivo de uma forma geral, né? Vou tentar passar bem resumidamente, porque meus alunos falam que eu falo a beça, mas, assim, bem resumidamente, nós estamos vindo de uma época histórica onde a gente tinha que caçar. O nosso alimento dependia que a gente fosse caçar o animal e a gente tinha que comer tudo que a gente pudesse daquela caça, e o nosso metabolismo ele foi preparado para armazenar. Não tem jeito, né? Se a gente for lá na bioquímica, a gente for entrar um pouquinho nas vias bioquímicas, a gente comparando as vias de quebra, né, de degradação, com as vias de síntese, é notório que as vias de síntese são muito mais fáceis, né, simples, entre aspas, de acontecer do que a degradação. Existe muito mais regulação. Tipo, você tem certeza que você precisa degradar moléculas de gordura nesse momento? Passam várias etapas até que você tenha... Não, realmente, tem que quebrar a gordura, está na hora e é isso aí. Agora, a síntese não. A síntese, o nosso organismo, ele foi preparado evolutivamente para isso. Tudo bem que hoje em dia a gente tem oferta de comida de muito maior valor, muito mais fácil. Mas o grande problema é que a nossa evolução ainda não aconteceu a esse ponto.
Então, o nosso metabolismo, de uma forma geral, né, na maioria dos indivíduos, ele ainda está favorecendo o processo de armazenamento. Então, com isso, quando o indivíduo começa a perder peso muito rapidamente, isso vai alertar o metabolismo de alguma maneira. Inicialmente, ele vai trabalhar no sentido de tentar compensar. Mas se você acabar fazendo com que você continue perdendo peso de uma maneira extra, né, uma maneira medicamentosa, você começará a ter problemas seríssimos, principalmente pela questão da perda de massa proteica. A única proteína que você pode utilizar para gerar energia é a proteína muscular. Então, nós temos vários mecanismos que preparam o nosso organismo para não precisar usar essa proteína muscular, porque é o único grupo de proteínas do nosso corpo que a gente pode usar para gerar energia. De maneira que, se você promove uma perda de peso, e essa perda de peso ela é geral, né, inclusive proteica, você pode acabar acarretando sérios problemas musculares. Fadiga muscular intensa, fraqueza muscular, nós chamamos de miastenia, né, que é a perda da força muscular, de contração muscular, tudo isso devido à falta de proteína, porque o indivíduo está degradando essa proteína para gerar energia, né? Isso acontece não só com o Ozempic, com o Orlistat, com a sibutramina, assim como essas dietas, né, que a pessoa também faz de maneira totalmente inadvertida, sem orientação, seja do endocrinologista, seja de um farmacêutico, do nutricionista, de um nutrólogo, enfim, o que seja. Mas nenhuma dieta deve ser realizada de maneira desaconselhada, de maneira inadvertida, porque a falta de qualquer um dos componentes trará respostas graves do nosso organismo. André, eu sei que não tem jeito, a conta chega, né, André? Para tudo. Com certeza. A conta chega. Seja você fazer uma dieta inadvertida e ao longo do tempo, o nosso corpo ele vai reagir aos estímulos que foram dados, né? Então, realmente, a gente tem que saber utilizar o nosso conhecimento com sabedoria. Se tiver dúvida, vai atrás de um profissional. Não acha, a pessoa, quando ela é muito jovem, né, André, ela acha que pode tudo. Nada tem consequência. Nada tem consequência. E quando a gente é jovem, o nosso corpo consegue dar conta mesmo de algumas coisas, mas com o tempo a conta chega, né? Então a gente tem que aprender a ter. A saúde envolve um equilíbrio, como você mesmo disse, um equilíbrio que tem vários pilares, né? O pilar da alimentação é um, o sono é outro, né? A gente nem falou sobre isso, mas o sono é importante, a hidratação é importante, e principalmente, como a professora Carmelinda falou, a parte psicológica, né? A psíquica, o bem-estar, né? Porque, às vezes, eu vejo muito isso, né? Acho até que poderia ser um tema aqui do nosso podcast, essa parte aí de como que a pessoa... o impacto que tem, como ela se vê e o medicamento que ela consome, né? Porque às vezes a pessoa que tem a gente sabe que tem até um nome para isso, a pessoa que consome demais medicamento, né? Então é interessante a gente abordar esses aspectos. André, nós chegamos no final do programa. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Show que você deu aqui, você tem muita didática, não é à toa que os seus alunos sempre estão elogiando as aulas de farmacologia do professor André. Na UERJ-ZO é famosa, todo mundo gosta muito. André, muito obrigada aqui pela sua participação, pela sua contribuição. A gente se sentiu muito honrada aqui com a sua parceria, né? Eu que agradeço demais o convite. Me coloco à disposição também para tirar dúvidas de quem tiver ainda alguma questão. André, desculpa te interromper, mas você tem um perfil no Instagram que tem a ver com um projeto que é o Praticando Farmacologia. Se a pessoa quiser, que a gente vai colocar no link aqui na descrição desse vídeo, mas fala aí para gente qual é o perfil do Instagram, para aí que aí te acessa, que tem também, pode interagir mais com você, né? Sim, com certeza. Então, o projeto chama-se Praticando Farmacologia.
e exatamente é esse o endereço do Instagram mesmo, Praticando Farmacologia. Isso. E o objetivo do Praticando Farmacologia, na verdade, esse projeto ele surgiu de uma inspiração que eu tive durante uma avaliação, porque eu costumo fazer bastante com os alunos. Antigamente eu fazia simplesmente leitura crítica de artigo científico, mas eu achei muito interessante colocar essas... Eu chamo de criança, tá? Todo mundo sabe que eu chamo de criança, minhas crianças, então. E eu pensei em colocar essas crianças para trabalhar já como farmacêutico. Então, sim, eu pensei e falei, vou jogar essas crianças para entrevistar pacientes que tenham alguma dessas doenças que a gente estudou em sala de aula. E aí, ao final do semestre, uma das avaliações é a apresentação dos resultados que eles obtiveram nessa entrevista. Então, eu peço para eles perguntarem sintomas que o paciente apresentava, quais foram os tipos de exames que foram utilizados para o diagnóstico, ou se foi até mesmo só uma anamnese, como acontece nas doenças neurorrelacionadas, né? Qual foi o tratamento prescrito, se houve orientação do farmacêutico, do médico, de algum outro profissional sobre reações adversas, sobre interações medicamentosas, que é um outro problema muito grave. Então, com base nisso, nessas respostas, né, que foram acontecendo, eu tive a inspiração para elaborar na forma de um projeto onde a gente tenta alertar a população através tanto de eventos presenciais como do Instagram, de interações medicamentosas importantes, orientações com relação a efeitos adversos, alguns tipos de... Uma postagem que foi muito interessante que a gente fez no final do ano passado foi sobre monte a sua farmacinha, né? Que bacana. Então, quais são os medicamentos que a gente pode ter em casa, que a gente precisa ter em casa numa emergência? Quem são os medicamentos OTC, né, que estão disponíveis lá na drogaria? Tudo bem que não podem ser usados de maneira descontrolada, né? Mas eles já têm o nome de over-the-counter porque eles estão no balcão, estão disponíveis para o paciente chegar lá e utilizar. Então, essa é a essência do Praticando Farmacologia. Vai ser um prazer ter vocês lá conversando, dialogando, questionando, dando ideias para a gente fazer as postagens. Maravilha, André, show! Professora Carmelinda, chegamos aí mais o final de uma jornada, vamos lá. Então, André, eu sempre falo e vou continuar falando, você é nossa pedra preciosa do departamento de farmácia, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? E isso não é avaliação minha, é avaliação dos seus estudantes que fazem louvor a você toda vez que seu nome é tocado em minhas aulas. Então, é mérito seu e não avaliação pessoal da Carmelinda, né? Mas eu queria, só para finalizar, te agradecer imensamente a disponibilidade de compartilhar de forma gentil e interessada os seus conhecimentos com a população e deixar um recado para todo mundo aqui. Por favor, antes de utilizar medicamentos, pensem a quem realmente interessa essa compra. Se é ao seu organismo ou à indústria farmacêutica. Sem querer demonizar, mas só para a gente fazer uma avaliação crítica. Obrigada e até a próxima, pessoal. É interessante a gente pensar também a quem, às vezes, a gente entra numa pressão social, né, que é desnecessária. Então, acho importante a gente combater o uso indevido de medicamento e promover sempre as práticas de saúde responsáveis, seguras, né? Procurando sempre uma orientação de um farmacêutico, que é o profissional do medicamento, né? Puxando aqui para a nossa linha, para a nossa cultura farmacêutica, né? Então, André, mais uma vez, muito obrigada. Se vocês gostaram desse episódio, nos sigam nas redes sociais, compartilhem também esse episódio, divulguem para os seus amigos. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos e nos acompanhem sempre. Obrigadão, gente. Até mais. Até o próximo episódio. E o episódio de hoje termina aqui.
Acompanhe nosso programa nas plataformas virtuais, assine nosso canal pelo YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. Agradecemos a participação e contribuição de todos, saudações farmacêuticas e até o nosso próximo encontro.